Senhora acadêmica, senhores acadêmicos, amigos da academia que nos prestigiam com a sua presença, internautas que nos acompanham à distância, estamos aqui dando sequência às atividades das quintas-feiras nesta casa, hoje com uma conferência especial, por pertinente e oportuna, cujo tema é novas censuras. Temos a honra de contar como convidado especial do acadêmico Joaquim Falcão, o ministro Carlos Aires Brito, que terá a palavra logo após eu cumprir o protocolo saudável desta casa de ativar a memória das pessoas a cada sessão. O ministro Carlos Aires Brito é formado e pós-graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Sergipe. É mestre e doutor em Direito do Estado e Direito Constitucional pela PUC de São Paulo. Em Sergipe, exerceu os cargos de Procurador do Tribunal de Contas, Consultor-Geral do Estado e Procurador-Geral de Justiça. Foi ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, presidente do Conselho Nacional de Justiça. É membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, não é um equívoco, é um vaticínio, da Academia Internacional de Direito e Economia, da Academia Sergipana de Letras, da Academia Brasiliense de Letras e da Academia de Letras de Brasília, e como filiado correspondente da Academia de Letras da Bahia. É presidente do Conselho Superior do Instituto Inovare, membro consultivo do Instituto Palavra Aberta e presidente do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais. Tenho o prazer de passar a palavra ao ministro Carlos Aires Brito. A palavra é sua, ministro. Alô. Presidente Domício, Proença, queridíssimo amigo, assim como o amigo queridíssimo Joaquim Falcão, colega de tantas jornadas cívicas e jurídicas. Merval, querido amigo Merval Pereira, bem, Arnaldo Nisquier, Rosisca Darcy, acho que Zé Paulo está aqui, tomará posse dia 6, Zé Paulo? Dia 10, estaremos aqui. Joeni com sua esposa, enfim, Cacá Diegues, eu peço a todos, Arnaldo Nisquier, todos que se sintam nominalmente citados e pessoalmente, tão pessoalmente quanto carinhosamente abraçados, todos e todas. Combinei com Joaquim Falcão, pensador, mestre, inspirador de sempre, que dividiríamos o tema. Eu falaria primeiramente sobre a Constituição Federal, no que toca a certos bens de personalidade individual, personalidade coletiva, de que falarei em sequência, e ele fará o arremate dando conta de uma novidade que não é nada boa, ao que parece, não é, Joaquim? As novas formas de censura. Novidades preocupantes nesse Brasil nosso que atravessa um período de certa confusão entre a virtude do pluralismo e o defeito do divisionismo. Um divisionismo que se traduz em confronto de grupos, de segmentos, ao que parece sectarizados,
nos dando, às vezes, a impressão de que a sectarização é industriada, segue uma certa lógica de que dava conta Bertolt Brecht quando dizia, aspas, há do verbo haver, há quem prepare cuidadosamente o seu próximo erro. Há quem prepare cuidadosamente o seu próximo erro. Sempre que falo de temas intrinsecamente relevantes ou relevantes por definição, porque respeitantes aquele ponto de centralidade individual que coincide com o de coesão social, sempre que assim o faço, trago uma Constituição, porto comigo uma Constituição, um exemplar da Constituição brasileira. Porque também não perco a oportunidade, senhores e senhoras, para dizer que nós até que somos felizes juridicamente e parece que não sabemos disso. Parece que estamos a padecer de um masoquismo, que já não é individual, porém coletivo, é muito mais grave, sabido que o masoquista se sente bem quando está mal e se sente mal quando está bem. Nós temos uma Constituição que projeta, do Brasil, uma Constituição que projeta de todos nós brasileiros a melhor imagem lá fora. Porque é uma Constituição civilizada, humanista, e que tem o mérito maior de fazer da democracia o seu princípio continente, de que todos os outros princípios igualmente constitucionais são conteúdos. Federação, forma de Estado, conteúdo da democracia. República, forma de governo, conteúdo da democracia. Presidencialismo, sistema de governo, conteúdo da democracia. Separação dos poderes. Liberdade de iniciativa, liberdade de imprensa, presidente Merval. Tudo é expressão, é conteúdo da democracia. A Constituição, explicitamente, desde o seu preâmbulo e por diversas outras passagens, enuncia, com todas as letras, por A mais B, por C mais D, pelas letras todas do alfabeto, enfim, que a democracia é a sua menina dos olhos, na linguagem metafórica. O espelho de cristal em que ela, a Constituição, mais se enxerga, se reconhece e exulta. E também não perco a oportunidade para lembrar, na perspectiva de ajudar todos nós, de nos ajudar a ordenar o próprio pensamento, não perco a oportunidade para lembrar que a Constituição, na sua redação originária, não é obra normativa do Estado, muito menos do governo, desse ou daquele governo. A Constituição é editada, por uma instância atemporal, que é a nação. Essa linha imaginária entre passado, presente e futuro de um povo soberano, que no caso é o povo do Brasil. A Constituição, tal qual a família, cada família, é uma linha imaginária entre ancestralidade, coetaneidade e posteridade. Ela, portanto, é anterior ao Estado. O Estado é criatura da Constituição. A Constituição é criatura dela, nação. A nação é anterior ao Estado, é exterior ao Estado e é superior ao Estado. É quem traça os contornos jurídicos do Estado. Por isso que adota políticas públicas de Estado e não de governo. É uma distinção que é preciso fazer com toda a ênfase. Políticas públicas são um gênero, de que são espécies. Políticas públicas de governo são transitórias, por definição, quadrienais, ocasionais, contingentes. E política pública de Estado. Políticas públicas de Estado permanentes, por definição, sustentáveis também, por definição, porque adotadas diretamente, matricialmente, pela própria Constituição. Não perco a oportunidade para dizer isso. E no tema que nos cabe,
comentar, descrever, revelar, a Constituição contém uma espécie de bloco. Há um bloco de normatividade constitucional sobre temas enlaçados, de que já iniciou a falar, sem delongas, sem mais delongas. Tudo começando com o artigo 5º, inciso 4º, quando a Constituição diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado apenas o anonimato. Ou seja, é livre, ninguém está sob o julgo, sob a autoridade, sob a tirania, sob a vontade de ninguém. Cada pessoa se autodetermina. É senhor do próprio nariz. Cada um de nós é dono do próprio nariz para se autodeterminar juridicamente. Liberdade é isso. A Constituição diz é livre, é a manifestação do pensamento. Começa por aí. E o pensamento como categoria neural, não é? Essa propriedade que nós temos de conciliar o quociente emocional, o QE, e o quociente intelectual, o QI, na perspectiva de uma unidade, né? Os dois polos contrapostos originários, emoção, razão, e nossa tentativa de conciliá-los na perspectiva da unidade, que talvez mereça mesmo o nome de consciência, pelo menos foi o que fez a Constituição. É uma mescla de sentimento e pensamento, para que todo mundo saiba do que está fazendo. Daí dizer, fulano de tal é uma pessoa consciente, sabe do que está fazendo, sabe o que está dizendo, tem consciência das coisas. E essa capacidade de se autodeterminar, seja emocionalmente, seja racionalmente, a Constituição qualifica do modo mais prestigiado possível. É livre a manifestação do pensamento. No inciso de número 6, a Constituição diz: é inviolável a liberdade de consciência. Consciência, justamente, que me parece o ponto de unidade no ser humano entre o QE e o QI. Como certa feita disse Yuval Noah Harari, né, cada um de nós é um homo sapiens sapiens. Um ser humano que sabe, tem consciência do que está fazendo. Se é errado, se é certo, se é justo, se é injusto, se é moral, se é imoral. A Constituição volta a falar de liberdade de consciência, nesse inciso de número 6, e de crença. Mesmo o Estado sendo laico, no entanto, assegura a religiosidade das pessoas, entendida a religião, não há dúvida quanto a isso, é sabido e ressabido, que religião é religação entre a criatura e o Criador. Em sequência, a Constituição vai dizer o que mais nos interessa. A Constituição conecta as coisas, ela veicula princípios que se exigem reciprocamente, numa espécie de relação de olho e pálpebra, uma coisa puxando o outro. Lembrei até de um poeta, estamos numa casa de letras aqui, a maior de todas, Francisco Otaviano, paulista, que declarando o amor a uma senhora, diz: sim, minha senhora, eu sou quem sou por serdes vós quem sois. Então, é uma relação de feedback, numa linguagem mais moderna, dos nossos filhos e netos, uma relação de feedback ou de retroalimentação. Então, os princípios constitucionais, eles se conectam, se enlaçam, né, evocando em nossa mente o fenômeno das sinapses neurais. Né? Tudo é conectado. Eu estava dizendo a Merval, há poucos minutos, eu sempre digo isso a ele. Merval, ao que parece, não é formado em Direito, parece que ele não cursou formalmente. Mas ele tem, vou incidir na coloquialidade talvez excessiva, mas ele tem uma pegada, não é, jurídica, uma vertente em tudo que escreve, tudo que diz, que a gente fica impressionado. E a gente comenta, não é, Joaquim? Merval não pega no tranco, pega no ar, né? As coisas do direito. E eu tive a imensa honra de prefaciar um dos livros de Merval e dei conta desse meu entendimento quanto à vertente jurídica
dele mesmo nesse prefácio. E o que mais nos interessa? O inciso 9. É livre, mais uma vez, a liberdade. É livre a expressão, ou seja, a enunciação, a revelação, a exteriorização. É livre a expressão da atividade, qualquer ação, qualquer empreitada. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. A Constituição não deixou nada do lado de fora. Saiu do campo da subjetividade, da interioridade, da consciência, do pensamento, para o campo da objetividade, da exteriorização das coisas. A trajetória que vai da subjetividade à objetividade, da interioridade à exterioridade. É livre a expressão, a manifestação, a revelação, por qualquer meio, processo ou veículo da atividade artística. Nós sabemos que a ciência sabe cada vez mais sobre cada vez menos, né? Enquanto a filosofia vê as coisas numa perspectiva globalizada, seria a ciência das coisas gerais, mais gerais. A ciência mais e mais, né, escolhe um objeto e se detém nesse objeto. José Paulo Cavalcante Filho, na nossa área jurídica, nós temos direito penal, direito civil, direito do trabalho, né, direito constitucional, a medicina, com todas as suas especialidades. Como o conhecimento científico é mesmo um saber especializado, cada vez mais sobre cada vez menos. Mas é um conhecimento metódico, demonstrável, comprovado, consistente. É livre a expressão da atividade científica, artística, né? Ou seja, a arte como a busca do impossível. O impossível entrega os pontos diante dos artistas, né? Os artistas não têm... nem mesmo eles sabem de que são capazes no campo da cognoscibilidade. Eles, como diria Vinícius de Moraes, de repente, não mais que de repente, o artista põe o universo na palma da mão, né? Na palma da mão. É maior do que o universo. E o universo sabe disso e não reclama, não. Porque isso é assim mesmo. Atividade e o artista, a arte, não é muito prestigiada pelos governantes de vertente autoritária, porque enquanto os estadistas tentam elevar a população à condição de povo politicamente, os autocratas tentam reduzir a população à condição de massa, de turba, não é? Daí massa de manobra. E a arte desparafusa o lado robô da gente, né? Então, a arte não é muito prestigiada pelos governantes autoritários. Intelectual e, finalmente, de comunicação, porque nós nascemos, Aristóteles bem diz, o ser humano é um animal político. Nós somos parte de algo e um algo à parte. Não é? Nós somos parte de um todo e um todo à parte. Nós somos um universo, ou até mais do que o próprio universo. E o homem existe, o ser humano existe para se comunicar, para trocar ideias, né? Mesclar suas alteridades. E a Constituição apanhou esses modos de ser exaustivamente de cada um de nós, sempre sob o signo da liberdade, sem censura, sem autorização. Censura, viu, Joaquim, será o seu tema, né? As novas formas de censura. A Constituição fala de censura em 2 oportunidades apenas, para excomungar a censura. Censura como atividade de um censor, não é, que se autoconfere o poder de selecionar as coisas em função de critérios subjetivos de moralidade, de justiça, de oportunidade, de conveniência, de interesse. E a Constituição, seja no campo da liberdade de expressão, seja no campo da liberdade de imprensa, proíbe terminantemente a censura. A liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. A liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade.
é o ponto ômega, não é, dos valores filosóficos e dos princípios jurídicos, também sabido que os valores estão para a filosofia, assim como os princípios estão para o direito. Princípios e valores veiculando ideais de vida, não é mais do que simples ideias. As ideias estão a serviço dos ideais. Jesus Cristo, por exemplo, não se dava a fraqueza de pensar por ideias. Ele pensava por ideais, sobretudo de fraternidade. Mas estou afunilando para... Estou me encaminhando para o término da minha fala e vou dar conta do inciso de número 12. Do número 14, a Constituição diz, complementando, né, o seu rol de proteção do indivíduo na perspectiva do QI, do que é e da própria consciência. Diz a Constituição, é assegurado a todos, indistintamente, o acesso à informação. Assegurado a todos, garantido, assegurado a todos o acesso à informação. Resguardado apenas o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. E aí os jornalistas são homenageados. Resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Informação como notícia, dado, registro, porque as informações qualificam o informado e qualificam também o informante. O direito de informação tem 3 conteúdos, falemos assim. É o direito que tem aquele que detém uma informação de transmitir a quem não detém, a terceiros. É o direito de informar. É o direito que tem todo indivíduo de ser informado por terceiros, naturalmente. E a terceira dimensão é o direito que tem o indivíduo de se informar por conta própria, sair à cata da informação. E qualifica a sua interlocução à medida que ser informado é ser empoderado. Não é? Quem detém informação se qualifica, se empodera e qualifica a sua comunicação. E a Constituição fecha o círculo com o artigo 220, falando sobre liberdade de imprensa, porque nós estamos até agora falando de bens de personalidade individual. Sem esses direitos de crença, de pensamento, de consciência, de informação, de expressão artisticamente considerada, cientificamente considerada, intelectualmente considerada, comunicacionalmente considerada, sem esses direitos, o indivíduo se reduz a subindivíduo e o cidadão a subcidadão. E, portanto, decai da própria personalidade. Não existe a personalidade de cada um de nós e esses direitos. Tudo é holisticamente, tudo é um todo pró-indivíduo. Tudo é um todo pró-indivíduo. Não existe a personalidade de um lado, repito, e esses direitos do outro. Não. É por isso que a Constituição chama todos esses direitos, apropriadamente, não por acaso, de direitos fundamentais. Direitos e garantias fundamentais, título de número 2, do artigo 5º ao 17, porque são direitos estruturantes da personalidade humana. São direitos que plasmam a personalidade humana. E sem eles a personalidade humana se esboroa, se desmilingue, desaparece. Fundamental aí é básico, é essencial, é indispensável, é imprescindível, é estruturante. Mas é preciso pensar na personalidade coletiva. E aí a Constituição, a liberdade de expressão num plano coletivo, como bem de personalidade coletiva. Aí a Constituição vai falar no artigo 220, a partir daí, de liberdade de imprensa. E repete todo o discurso, coloca toda a ênfase, amplia um pouco, para dizer o seguinte. Artigo 220. E o Supremo já consagrou, viu, essa liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, com essa nota da ilimitabilidade. Tudo a salvo de licença do governo, licença prévia, tudo a salvo de censura.
Artigo 220. Também enfaticamente está dito alto e bom som. A liberdade, chama liberdade de informação jornalística, a liberdade de imprensa. Pronto. A manifestação do pensamento, relançou o tema do pensamento. A criação artística, científica, intelectual, a expressão e a informação. Não deixou nada do lado de fora também. Sob qualquer forma, processa o veículo num discurso virtuosamente radical. Às vezes há virtudes na radicalidade, não é? Não sofrerão qualquer restrição. Qualquer restrição. Observado o disposto nesta Constituição, ou seja, observado apenas o disposto na Constituição e não nessa ou naquela lei, nesse ou naquele decreto, nessa ou naquela medida provisória, absolutamente, nesse ou naquele regulamento, não, apenas na própria Constituição. E, magnificamente, arremata, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço, portanto, percalço, entrave, a plena liberdade de informação. O que era livre se tornou pleno. É liberdade em plenitude. O pleno é o compacto, é o cheio, é o íntegro. Né? A plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Observado o disposto nesses dispositivos de que falei. Enfim, são políticas de Estado, estou concluindo, e, portanto, permanentes e, portanto, sustentáveis por definição, que plasmam a personalidade individual e coletiva e que, tudo junto, nos torna um povo juridicamente primeiro-mundista. O nosso desafio é de saltar da melhor normatividade para a melhor experiência. Obrigado. Muito obrigado, ministro, pela excelência de sua lição. E falará em sequência o acadêmico Joaquim Falcão, que, obviamente, é membro da Academia Brasileira de Letras, mas a qual acrescenta a condição de membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, doutor em Educação pela Université de Genève e pela Harvard Law School, bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Fundador e ex-diretor da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas. Foi membro, Rio de Janeiro. Foi membro do Conselho Nacional de Justiça de junho de 2005 a junho de 2009. Ele afirma aqui modestamente, tem experiência na área do direito. E por coisa, desculpe, com ênfase em direito constitucional. Melhorou um pouco, né? Não foi eu que fiz, não. Atuando principalmente nos seguintes temas: poder judiciário, eu vou inverter, reformas institucionais e democracia. Com a palavra, obrigado, Joaquim Falcão. Obrigado, Domício, obrigado a meu colega e meu mentor, Aires Brito. Eu não sei se vocês sabem que a Unesco, com ampliação do conceito de patrimônio material para patrimônio imaterial, um dos registros de patrimônio imaterial são documentos que têm uma importância mundial. Entre os poucos documentos que estão lá na Unesco, ele é patrimônio mundial da Unesco, porque o acórdão dele sobre liberdade de expressão
é patrimônio do mundial registrado nos arquivos da Unesco. Acho que é o único, né? Hein? Então vocês veem a ousadia de minha coragem de vir falar algo depois de patrimônio. Mas repare, o ministro colocou os dois pontos que são importantes para mim. O primeiro ponto ele colocou que o princípio da democracia é o princípio que ele chama de continente de todos os direitos e de princípios, né? É aquele que justifica, esclarece e se desdobra em outros princípios, né? E também mencionou o artigo 220, que diz que a manifestação do pensamento, expressão, informação não sofrerão qualquer restrição. Restringir é um ato, né? É uma decisão. Quando você faz um ato, você faz uma escolha entre A ou B. Quer dizer, então você inclui ou exclui. Então, uma decisão, um ato, é inclusão e exclusão ao mesmo tempo. Então, o ato pode ser o ato de fazer ou de omitir. Então, esse conceito, para mim, é básico. Eu vou dizer e vou exemplificar por quê. E um terceiro momento, só para dar assim, o mindset, como hoje em dia, o senhor aí com palavras bem contemporâneas, o mindset de hoje, né? O Joaquim Nabuco diz que a vida é líquida e movente, muito antes do Bauman. O Joaquim Nabuco já dizia isso. Então, as palavras são líquidas e moventes, porque as palavras são expressões da vida, né? Então, é o seguinte, restrições. O que são restrições que a lei proíbe? O conceito que o ministro nos trouxe é um conceito que não tem limite para restrição. A restrição é fazer e não fazer também. Então, nós estamos vendo uma nova expansão de restrições que se esconde sob o manto diáfano da fantasia autoritária, para citar o nosso caro Essa, né? E, muitas vezes, esse manto se apresenta como legalidade, mas não é legalidade, porque não é uma legalidade legítima. Então, nós estamos vivendo um país que tem a forma de legalidade, mas é ilegítimo diante da democracia em muitos dos seus aspectos. Se esses 3 pontos estão claros, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, eu acho que nós estamos vivendo um momento de censuras orçamentárias na área de cultura, na área de ciência, na área de saúde. Ou seja, você omitir-se em fazer, em cortar orçamentos, quando a Constituição, o senhor sempre lembrou, ministro, que diz na nossa específica, o senhor sabe o artigo de cor, manda aumentar os recursos da cultura. A Constituição é clara, diz que tem que aumentar os recursos da cultura. Qual é? 215.
progressivamente. Então, é uma forma de censura. 215. Você restringir orçamentos. Por quê? Porque aí impede da democracia. Não é uma coisa individual de uma pessoa. Impede o funcionamento da democracia. Como é que... É uma restrição ao princípio continente. Então, nós podemos pensar em restrições individuais a uma instituição, a uma pessoa, a um jornal, mas podemos pensar que a restrição é contra o funcionamento do princípio continente à democracia. E, nesse caso, essa restrição pode ter uma aparência legal, mas ela é ilegítima, porque ela atinge completamente o funcionamento, a efetivação da democracia. Não sei se está claro esse exemplo, mas esse exemplo ou seja, tem não ações do governo que impedem a liberdade. Não precisa ser um ato de proibição explícita, não é? Como nós estamos acostumados. Nós estamos diante de novas censuras que são muito sofisticadas. São muito sofisticadas. E, assim como Joaquim Nabuco diz, nós temos que ampliar. As palavras são polissêmicas. Desculpe aqui a invasão. As palavras têm vários sentidos. As palavras se movem. E nós temos que entender as palavras a partir do movimento da realidade brasileira de hoje. E a realidade brasileira de hoje é você dizer que é legal sendo ilegítimo. Por quê? Porque atinge o princípio continente da democracia. E aí isso cria um problema extremamente grave. Esse problema foi enunciado, quer dizer, outro dia eu fiz uma pesquisa, nós somos, com Portugal, o único país em que a Constituição não fala de Estado de Direito. Não fala de Estado democrático de direito. Por quê? Porque a Constituição nossa e a portuguesa veio em contraposição a um regime ditatorial e autoritário, onde existia uma legalidade, onde existiam os três poderes, onde existia eleições, onde existia uma série de parece democracia, mas não é. Então, os constituintes de lá e de cá fizeram questão de dizer não é apenas rule of law, é democratic rule of law ou rule of the democratic law. Aqui a gente não fala rule of law, Estado de droit, Estado de direito. O que a Constituição fala é isso. Por quê? Porque já se previa o risco de uma legalidade sem legitimidade, sem respeitar o princípio continente. Vou dar um outro exemplo de uma legalidade, mas aparentemente que eu acho não legítima. Ou seja, um abuso de autoridade, abuso do poder, um desvio de finalidade dentro dos conceitos mais técnicos. O abuso do sigilo. A presidência da República baixou sigilo de 100 anos para que você não tenha acesso aos documentos da visita dos pastores aos ministérios da educação.
para que você não tenha acesso à matrícula da filha de um de seus filhos no Colégio Militar de Brasília, que não obedeceu ao processo seletivo. Quer dizer, é competente a presidência de decretar sigilo. E o sigilo é decretado em nome da privacidade. Mas essa privacidade, como um ato administrativo, tem que encarar também a questão da publicidade e da transparência. Onde está o interesse público em você decretar sigilo sobre como a filha de um parente entrou no colégio militar? Esse sigilo é exercício de competência ou é censura? Então, a questão aqui tem e decretou sigilo sobre o cartão de vacinação do presidente. Está certo, porque aí são questões de privacidade de interesse público. Agora, decretar 100 anos de sigilo sobre os crachás de acesso dos filhos ao palácio, onde é que está o interesse? Primeiro, o interesse público é colocado em sigilo. Então, eu estou dando alguns exemplos de como é que essas formas, né, as novas formas parece legal, mas é ilegítimo. Por fim, você tem, por exemplo, e aí faço isso com tranquilidade absoluta diante do ministro, que outro tipo de censura é se apropriar da pauta pública por interesses privados. Isso é uma das mais importantes tipos de censura. E o ministro sabe que, desde cedo, eu fui contra os pedidos de vistas do Supremo, que, por motivos que não são tecnicamente regimentais, um ministro pede pauta e demora 200 dias para devolver. Que é isso? Que é isso? Está impedindo o funcionamento da democracia. Eu tenho o direito que o senhor, por favor, se pedir vista, devolva em 60 dias ou em 30 dias. Isso é uma forma de censura. Tira da pauta pública. Como também é uma forma de censura o Comitê de Éticas do Congresso não pautar. Quer dizer, a omissão. A censura está na omissão do controle da pauta. Bom, acho que já tentei convencer os senhores de que é necessário um esforço intelectual dos juristas. E isso é um tema que nos une muito, Carlos Aires, eu e mais alguns outros colegas, de ver como é que as palavras são moventes e líquidas dentro dos limites da lei, mas com os pés na realidade brasileira contemporânea de hoje. E aí nós temos que olhar a realidade brasileira contemporânea de hoje e, a partir dela, ter o significado das palavras. Não poderia acabar hoje sem dizer e sem expressar o que os colegas já fizeram hoje, a minha indignação ao se vetar a concessão do título de heroína da pátria, Anísia da Silveira.
o argumento foi o seguinte: não é possível avaliar nos moldes da lei aprovada pelo Congresso a envergadura dos feitos médicos de Anísio da Silveira. E o impacto desse ao desenvolvimento da nação. A nação é o quadro final. Isso é um exercício legal de uma competência que não é democrática, é puramente arbitrária. Mandei pesquisar, não tem caso de veto pelo presidente da República a proposta de inclusões de heróis e heroínas no panteão da pátria. É o primeiro veto. E o veto é justificado, porque os atos precisam ser justificados, como não é possível avaliar a envergadura dos feitos médicos da Anísio da Silveira. Médica. Que não somente inova o tratamento terapêutico das pessoas com problemas mentais, mas, e aí volto, os tratamentos dela são tratamentos de liberdade, da vocação artística, da arte. Arthur Bispo do Rosário é patrimônio nacional. E quem possibilitou esse patrimônio nacional foi Anísio da Silveira. Anísio da Silveira hoje está vetada. Muito obrigado. Coordenador coordena, mas diante dessa exposição, o coordenador sintetiza. O ministro Aires Brito traçou uma síntese do tempo brasileiro hoje. Aspectos, eu não quero adjetivar, mas quase dizia, aspectos sombrios do tempo brasileiro hoje. Ao fundo das suas observações, a Constituição brasileira, a Constituição Cidadã de 1988. Como nutriente básico da República, ele apontou a liberdade de imprensa. Deixou à nossa reflexão uma mensagem otimista. Difícil, ministro, desculpe. Alicerçada na fé na democracia, à luz de uma preciosa e luminosa lição de prevalência da liberdade de expressão, da liberdade plena de expressão, que ele considera, e acredito que todos nós corroboramos, a maior expressão de liberdade. Joaquim Falcão tomou como ponto de partida algumas conclusões do ministro Aires Brito. E eu tenho certeza que eles não combinaram. Destacou uma nova expansão. Nós tocamos de ouvido. Ele destacou, como todos percebemos, mas às vezes a reiteração se impõe, ele destacou uma nova expressão das restrições à liberdade. Assinalou a presença do nosso país de restrições sob a aparência de legalidade. Esse é o ponto. Restrições sob a aparência de legalidade. E destacou a censura orçamentária. Primeiro, a censura orçamentária. O abuso do poder igual desvio de legalidade. A apropriação da pauta pública por interesses privados. Exemplificou cada um, quase a exaustão, alarga, os exemplos didaticamente apresentados, como sempre ocorre com o discurso de Joaquim Falcão, né? E também
o ineditismo da abordagem, né, nos deixou aqui uma solicitação final. Uma solicitação que se estende também a todos os que se dedicam aos estudos da língua e da linguagem. E ele apelou para os juristas, uns solicitando ele, juntamente trazendo o ministro Aires Brito a essa convocação, um esforço dos juristas para, juntos, tratarem da mobilidade semântica das palavras, a adequação das palavras, a fidelidade das palavras à verdade do referente, e não as conotações da subjetividade de cada falante. E muito menos ao que se chama as confusões semânticas da palavra contexto. E ainda muito menos diante das situações de fala. As desculpas para as não observações do sentido preciso das palavras, do referente a que elas realmente levam, cada um de nós, né, essa mudança de sentido ao sabor do falante é uma das coisas também, Joaquim, que eu acrescentaria às restrições da liberdade. É uma das táticas da legalidade sem legitimidade. É verdade, é isso mesmo. E tudo isso eles nos deixaram a nossa reflexão. E saímos daqui com todas essas provocações à nossa capacidade cognitiva. Cuidado, a restrição cognitiva é o maior nutriente daqueles que não sabem. Muito obrigado a todos. Convido para a próxima quinta-feira a continuidade das conferências desta casa. Nós ouviremos aqui no ciclo, a abertura do ciclo Novos Falares, o ciclo Novos Falares. A primeira conferência será Novos Falares das Metrópoles. A coordenação está a cargo do acadêmico Antônio Cícero, o conferencista será Washington Farjado. Muito obrigado pela presença, muito obrigado, internautas, pela atenção. Até a próxima quinta-feira. Da próxima vez ele faz a conferência.